meditação na palavra de Deus, e Deus com certeza quer falar aos nossos corações. Glória a Deus. O texto que nós separamos para meditarmos juntos com você aí está no livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, no capítulo 24, a partir do versículo 42, nós vamos ler. Diz assim, ó: Portanto, Jesus disse, portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor. Mas entendam isso, se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que sua casa fosse arrombada. Assim vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Quem é, pois, o servo fiel e sensato, a quem seu senhor encarrega dos demais servos de sua casa para lhe dar alimento no tempo devido? Feliz o servo que seu senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto que ele o encarregará de todos os seus bens, mas suponham que esse servo seja mau, e diga a si mesmo, meu senhor está demorando. E então comece a bater em seus conservos e a comer e a beber com os beberrões. O senhor daquele servo virá num dia em que ele não espera, e numa hora que ele não sabe. Ele o punirá severamente, ele lhe dará um lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. Glória a Deus. A palavra de Deus, ela sempre nos instrui, nos ensina, nos fortalece, nos direciona. A palavra de Deus é luz também, ela é pão que alimenta-nos. Ela é tudo que nós precisamos, né? O verbo que se fez carne é o nosso Senhor Jesus, e ele mesmo diz, né? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do meu Pai. E nessa noite o texto separado é um texto muito conhecido que diz sobre os sinais dos fins dos tempos. Mateus 24 é conhecido pelos sinais. E eu separei neste momento esses versículos que Jesus, depois de dizer os sinais, aqueles sinais do final do tempo que antecedem a sua volta, Jesus então ele começa no versículo 42 dizendo, portanto vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Vigiar deve ser um hábito de todos nós que cremos no Senhor Jesus. Nós que acreditamos em sua palavra, nós devemos estar sempre vigilantes. Vigilantes com o que nós carregamos. Porque a Bíblia, ela nos diz, o Senhor Jesus nos fala que o reino do Senhor, o reino dos céus é igual a um tesouro, né? Então você que crê no Senhor Jesus, você carrega um grande tesouro. Vigiando esse tesouro que está dentro de nós para que Satanás não venha ter poder de roubar isso do nosso coração. Vigiar deve ser a atitude de todos nós como cristãos. Se nós cremos no Senhor Jesus, nós devemos sempre estar confiante de que Ele está olhando, vendo e Ele sabe de tudo. Jesus, antes de subir aos céus, Ele disse aos seus discípulos, olha, eu não deixarei vocês órfãos, mas eu enviarei o Espírito Santo. Pedirei ao Pai e Ele enviará o Consolador, o Espírito Santo, para estar com vocês. O Espírito Santo é aquele que, da parte de Deus, está aqui neste momento e está aí no seu lar, na sua casa. Nós devemos vigiar, mas nós devemos saber que o Senhor é aquele vigia que não dorme. Enquanto nós estamos dormindo, Deus é aquele que guarda as nossas vidas, Deus é aquele que protege as nossas vidas, Deus é aquele que nos guia em todo o tempo. E nesse momento Jesus fala nesses versículos que é importante nós estarmos atentos, porque ele até usa, né, como um dono de uma casa, se soubesse a que hora que o ladrão chegasse, ele ficaria ali atento, mas nós não sabemos disso, né? Eu tenho um cachorro lá em casa, o Max, e é interessante porque o cachorro ele fica vigilante, né? Ele fica atento, ele ouve um barulho que muitas vezes a gente não escuta e ele já levanta as orelhas, olhando ali, né? E assim nós devemos sempre estar atentos. E é interessante porque
Jesus diz que nós não sabemos a hora. Ele mesmo diz que nem o Filho sabe a hora, somente ao Pai. Mas aqui o próprio Senhor Jesus, ele começa a dizer para aqueles que estavam ouvindo ele naquele momento e para nós nessa noite. O interessante, o importante é nós ficarmos atentos. Nós ficarmos atentos a tudo, a sua palavra. E no versículo 45 diz assim, ó, quem é, pois, o servo fiel e sensato? Então Jesus vai falar desse servo que o Senhor encarrega para cuidar da sua casa, dos seus conservos. Mas esse servo, Jesus vai dizer aqui, que ele acha que o seu Senhor está demorando. Então ele começa a fazer tudo ao contrário. O maior problema, pastor Rafael, Paulo Marques, os nossos ouvintes, eu creio que o maior problema nosso como cristão é esquecermos que o Senhor voltará. E nós sabemos que o Senhor pode voltar no arrebatamento, arrebatar a sua igreja, arrebatar os seus, mas também para todos aqueles que partiram hoje, neste momento, para todos aqueles que estão partindo, Jesus voltou. Então é importante nós não só vigiarmos, mas nós estarmos nos perguntando como está o nosso coração para com o Senhor. Muitas vezes o nosso coração hoje não está pensando na volta de Jesus. Muitas vezes nós nem refletimos sobre o Senhor Jesus nesse dia, nós nem refletimos sobre a sua palavra, nós nem o buscamos nesse dia, né? E será que dessa forma nós estamos vigiando? Será que nós estamos sendo o servo que espera o seu Senhor voltar? Ou o servo que procura os seus próprios bens, né? Os seus próprios prazeres? Foi isso que aconteceu com esse servo mau. Ele achou que o seu Senhor estava demorando e Jesus disse que este servo então ele começou a agir de forma errada, a bater nos seus conservos. Há um julgamento para aqueles que não esperam o Senhor Jesus voltar. Sim, assim como Noé, quando fez a arca houve um dia que ela se fechou e só Noé e sua família partiu. Houve aqueles também que ficaram e foram levados pela inundação. E nesta noite o convite do Senhor para nós é isso. Aonde está o nosso coração? Está no céu? Está no Senhor Jesus? Aonde está a nossa vigilância? Está em guardar aquilo que